assim, eu vou ter que levar isso para minha igreja também. Vou levar para minha igreja também. O Senhor quer que eu fale sobre isso, né? Orando com Deus. Preparei uma série de coisas. E aí eu falei, será que o Senhor quer que eu fale sobre isso? Cadê as crianças? Tá aí? Cadê as crianças? Podem subir para a salinha. Cadê elas? Vem aqui na frente, deixa eu mudar essa cultura. Vem aqui na frente. Vamos orar pelas nossas crianças. Isso. Vem aqui na frente, vamos orar. Isso. Aleluia. Aleluia. Ó, que isso, ó, que alegria que é essa? Eu também era muito feliz quando eu ia para a escolinha. Levanta sua mão para cá, queridos. Vamos abençoar a vida deles. Quero que você me ajuda. Isso. Fala, Deus, abençoa a vida das nossas crianças. Declara unção, Deus, a proteção sobre eles. Pai, não permita que nenhum mal toque na vida deles, Pai. Nós quebramos toda a legalidade maligna, doença, Senhor. Pai, nós cancelamos toda a palavra de maldição sobre eles. Eles são teus, Pai, totalmente teus. Que o futuro deles esteja nas tuas mãos, Pai. Hoje nós ungimos e o abençoamos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode ir com os professores em nome de Jesus. Isso. Pode ir, isso. Cadê as tias? Isso. Só vai devagarinho para vocês não caírem. Isso. Cuidado para não cair. Não, acho que dá. Não, pode cair mesmo, pode cair. Depois vocês pegam a bandeira e a gente serve aqui. Tá? E Paulo era um homem cercado da glória de Deus. Paulo foi um homem que andou com Deus. A conversão de Paulo foi uma conversão pela experiência. Ele foi um homem que Deus encontrou, foi achado de Deus. E é interessante que a história, ela marca a vida de Paulo, de uma vida de muita experiência. O que é isso? Mas não é agora não. Não. Glória a Deus. Pautada pela experiência. E numa dessas experiências, Deus faz um convite para Paulo. Irmãos, preste muita atenção nos convites de Deus. Quando Deus convida, quando Deus convoca, quando Deus chama, nem sempre o estágio é de uma mesa de banquete preparada para você poder servir. Os processos de Deus geram vários conflitos dentro de nós, geram várias dúvidas dentro de nós. Por isso que o mesmo Paulo falou assim: eu não vivo daquilo que eu vejo, eu vivo naquilo que eu creio. Porque muitas vezes o processo natural não é o processo real. A vida às vezes vai fantasiando muitas coisas. E esse processo pode vir de dor. Esse processo pode vir de provações muito difíceis. Esse processo pode vir de problemas financeiros. Às vezes vem problemas atrás de problemas. Você fica assim, meu Deus, até quando? Não sei se você já fez essa oração. Eu falei, Deus, chega, não tem outro não, só eu. Parece que só tem eu na fila ali do processo do Senhor. Tem pessoas que Deus encontra de uma maneira muito poderosa. Tem pessoas que Deus trabalha de uma maneira diferente. E geralmente esses processos revelam algumas coisas da parte de Deus. E aí, esse convite, sai Paulo, Timóteo e Silas, vão pregar numa cidade. Eles não aceitam muito bem o evangelho, mas eles conseguem concluir aquela missão. E tinha uma mulher num outro lugar da Europa que estava orando. E Deus envia Paulo, Silas e Timóteo para aquela cidade. E numa dessas missões eles encontram Lígia, a mulher com o coração rendido, entregue. E quando eles encontram essa mulher, houve salvação para ela e para toda a casa dela. Porque quando Deus te convida para um processo, é porque existe alguém com uma necessidade de um milagre. Deus sempre vai usar você para fazer o milagre, e Ele vai fazer o milagre através de você. Sempre, sempre. Você vai entender onde eu quero chegar. E aí Paulo chega lá, faz um milagre poderoso.
E Timóteo deixa Paulo. E Paulo e Silas é convidado para Deus agora para ir para uma cidade em Roma. Eles chegam naquela cidade. A cidade idólatra, uma cidade totalmente marcada por espíritos malignos. Olha o convite de Deus: levar o homem para um problema, levar o homem para um conflito. E aí, ele chega naquela cidade, um endemoniado vira para ele e fala: tu és homem de Deus. Irmão, Paulo ficou indignado, pensa na indignação de Paulo. Ele vira para trás e fala assim: espírito maligno, eu ordeno que vá embora em nome de Jesus. E aquela entidade vai embora. Irmãos, aquela entidade era a maior fonte de renda daquela cidade. O povo ficou irado quando eles viram a atitude de Paulo. Pegaram Paulo e bateram nele no meio da praça. Ele, Silas, apanhou até. A primeira pergunta que fica: se eles estavam cumprindo uma ordem e uma obediência de Deus, por que Deus permitiu esse processo na vida deles? Por que Deus permitiu essa situação na vida deles? Tem coisas que acontecem na nossa vida pela parte permissiva de Deus, porque Deus quer saber aonde está o teu coração. E é interessante que nesse processo revela muito o nosso coração, revela muito. Irmãos, a gente anda com Deus, mas vive com o coração amargurado. A gente caminha com Deus, vive com o coração cheio de questionamentos, porque o processo da vida nem sempre é muito claro. Às vezes as coisas que a gente passa, a gente fala assim: Deus, até quando? Será que o Senhor não olha para mim? Será que o Senhor não olha para mim? Será que o Senhor não se preocupa comigo, com aquela situação? Mas eu quero falar para você: Deus estava preocupando exatamente com Paulo. Deus estava preocupando com ele, principalmente na condição que ele estava. Mas pastor, ele apanhou, ele ficou ferido, ele ficou à beira da morte. Sim, mas a situação revelou o coração de Paulo. Quando você está no momento difícil da sua vida, o que está dentro do seu coração? Quando você está dentro da situação, nos momentos complicados da sua vida, o que passa dentro de você? A gente ora, parece que o céu está em silêncio. A gente luta, parece que não vence. Parece que estamos sentindo derrotados. Mas uma coisa é certa: é preciso permanecer firme mesmo quando você não vê saída. É preciso permanecer firme mesmo quando você acha que Deus não está fazendo. É preciso permanecer firme mesmo quando o sentimento parece ser de abandono. É preciso permanecer firme mesmo quando você parece não ver nada. E Paulo continua firme. Olha o texto, Atos capítulo 16 e versículo 16. E aconteceu que quando íamos no lugar de oração, nos veio um encontro jovem que tinha um espírito de adivinhador, que adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Elas, seguindo Paulo, elas clamavam dizendo: são servos do Deus Altíssimo, esses homens nos anunciam um caminho de salvação. E fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo, saia dela. E na mesma hora ele saiu. Ora, vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam Paulo e Silas. Guarda uma coisa no seu coração: nunca perca a esperança. Guarda uma coisa no seu coração: nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Se tem uma coisa que um homem de Deus e uma mulher de Deus nunca pode perder, por mais difícil que seja, é a esperança. Nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz a esperança. Só que nessas horas parece que nem esperança tem. A força parece que se vai. E a gente vai tentando ser forte. Deus não pediu para você ser forte. Deus não pede que você seja forte. Deus pede que você seja dependente. A voz de Deus não é para que você seja um super-homem ou uma super-mulher.
O desejo de Deus é que você seja dependente dEle, independente da fase que você está passando. Porque toda fase passa, todo momento difícil passa, todo ciclo passa. Mas tem gente que parece que ama carregar a dor, viver debaixo da dor. E aí quando você vive debaixo da dor, você fica desesperançado. Você fica com o coração cheio de dúvidas, de questionamento. Pastor, por que Paulo não teve dúvida? Porque Paulo era dependente, Paulo era grato. Toda pessoa que passa um processo difícil, toda pessoa que passa um momento difícil, que é grato, ele entende de onde está o seu coração e ele entende de onde vem a sua força. Por isso que Davi falou assim: eleva os meus olhos para baixo. Eleva os meus olhos para baixo. Melhor, eleva os olhos para circunstância. Mas no dia a dia a gente vai para onde? Para onde? Qual que é a saída? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Aí o nosso coração vai enchendo de dúvida, de injustiça, de rejeição, de abandono. Porque as feridas passadas que não foram curadas passam a ser feridas presentes que você passa a vivenciar de novo. Tudo que você não cura, você passa a vivenciar. Olha para você ver, Deus não abandonou Paulo, Deus não rejeitou Paulo, Deus estava ali. Só que era um processo que era necessário Paulo passar, porque é um processo que iria revelar muito sobre Deus na vida deles. Só que eu tenho uma notícia para você: Paulo e Silas poderiam ter sentido injustiçado, rejeitado, abandonado pelo próprio Deus. Humanamente existia algo que machucava o coração deles, porque o corpo estava ferido, mas a alma estava de um verdadeiro adorador. Irmãos, toda pessoa que numa fase difícil adora a Deus, o coração dela se explode de fé. Porque, irmãos, é difícil adorar quando está muito difícil. Essa canção ela fala, né? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Irmãos, a vontade de parar é muito maior do que a vontade de continuar. Como a gente aprendeu a desistir fácil das coisas. E Paulo, ele continuou com o coração muito grato. Deixa eu falar uma coisa para você, eu quero que você guarde bem no seu coração. Tudo que você precisa não é de uma experiência. Tudo que você precisa não é de uma resolução. Tudo que você precisa é só de uma palavra. E eu vim aqui nessa noite só para te deixar essa palavra: vai dar tudo certo na tua vida. O processo, aquele que começou a obra inicial, ele não esqueceu de terminar a obra que ele começou. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Ele não esqueceu. Só que o começo é de um jeito, o processo é de outro. Deus falou para esse Paulo: vou te levar para uma viagem. Imagina você ir para a Europa. Vou te mandar para a Europa, irmão. Quem que é para a Europa aí? Diga amém. Amém. Se ele soubesse que estaria esperando ele na Europa, será que ele ia? Hã? Será que Paulo ia se ele soubesse o que ia acontecer lá, irmãos? Eu não ia. Quem ia? Eu não ia. Mas eu vou te ensinar uma coisa: só está pronto para viver a promessa quem suporta o processo, que muitas vezes é muito difícil. Tem processos que mexem muito com o nosso coração. Tem dores que marcam muito a nossa vida. E eu quero começar te ensinando uma situação. O propósito de Deus não anula as lutas que você vai passar na sua vida. Não é porque que você está no processo, não é porque que você vai na igreja, não é porque você caminha com Deus, que as lutas vão ser inerentes na tua vida. Você estando na igreja ou não, você estando fora ou não, as lutas vão acontecer. A diferença é
quem te sustenta no momento nublado da tua vida. A diferença é quem mantém você firme quando está tudo nublado, quando está tudo difícil. A diferença é quem mantém você de pé quando as coisas não acontecem como você imagina. Essa é a diferença do justo para o ímpio. O ímpio não tem respaldo em nada. O justo, ele eleva os olhos para os montes, ele fala assim: Deus, o Senhor está me ouvindo? Aí ele fala: nenhuma condena para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão. É certo. A investida de Satanás é certo na tua vida. Mas uma coisa também é certo: a obra vai ser concluída na tua vida em nome de Jesus. Por isso que o tema dessa palavra é: vai terminar tudo bem. Vai terminar tudo bem. Fala para o seu irmão assim: vai terminar tudo bem. Fala mais forte, fala: vai terminar tudo bem. Paulo e Silas estavam no centro da vontade de Deus. Muitas pessoas estão no centro da vontade de Deus e passando provações muito difíceis. Mas a Bíblia não prometeu que não passaria luta. A Bíblia não prometeu que você não passaria dificuldade. A Bíblia não prometeu que você não teria dias difíceis, dias de luta. Jesus nunca disse vai ser fácil. Jesus nunca prometeu para você só vai ter dias de paz. A única coisa que ele disse: eu venci o mundo, independente da situação. Eu venci o mundo, independente da situação. Então, se eu venci, você também pode vencer. Quem crê, diga amém. Desculpa, é porque o pastor tem algumas dificuldades com som, né, irmão? Aí quando sai do meu controle, eu fico assim, caçando onde eu estou. Nem toda luta significa derrota. Nem toda porta fechada significa abandono. Nem toda dor significa que Deus foi embora. De uma coisa é fato: Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Quem adora na prisão, libera os céus. Hoje de manhã eu estava fazendo uma retrospectiva. E todas as vezes que Deus me leva a alguma situação, eu preciso procurar algo, né? E como Deus gosta de me ensinar através da minha avó, né? Eu já contei aqui para você alguma vez. Minha avó nunca falou, né, moça? Eu vi minha avó falar uma vez só. E a minha avó, ela tinha uma característica que a nossa geração perdeu. Era uma pessoa que tinha muita resiliência, era uma pessoa de muita resistência. Ela ia todos os dias na igreja. Detalhe: tinha derrame, não andava direito, ela andava com a perna arrastando. Uma avenida longa, acho que daria daqui aonde? Na Pão de Ouro, a distância que ela caminhava. Ela caminhava daqui da igreja na Pão de Ouro, numa rua reta, todos os dias para a igreja. Mas era todos os dias. E sabe o que era o interessante da história? Todas as vezes que a gente perguntava para minha avó por que ela tinha que ir todos os dias, ela chorava. E se falava que ela não ia, irmãos do céu, ela passava mal, era ou não era? E um dia, eu perguntei: vó, por que a senhora precisa tanto ir para a igreja? Por que a necessidade tanta? A senhora está debilitada, só tem que ficar em casa. Aí um dia, num congresso de jovem, aconteceu um mover na igreja muito grande. Mas muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Um derramamento de Deus, um quebrantamento de Deus, aquela coisa toda. A minha avó levanta e começa a orar em línguas. Ela começa a orar em línguas e começa a profetizar. Eu nunca tinha ouvido a voz dela. Ela profetizando, ela profetizando, ela profetizando. Foi aquele mover, aquela coisa. A igreja ficou em choque com aquilo. E aí, acabou aquele culto, tudo, minha avó chorando. Uma mulher debilitada.
Aí o Espírito Santo falava comigo: quem depende de mim não atrapalha em nenhum momento da circunstância. Irmãos, a dificuldade não parava minha avó de jeito nenhum. E olha que era uma mulher traída, envergonhada, exposta. Mas toda vez que você ia na casa da minha avó, todos os dias ela estava sorrindo. Todo dia, todo dia. E dava o horário do culto, ela já estava pronta para ir para o culto. Eu perguntei para Deus: o que aconteceu com a nossa geração? Nós perdemos a vontade de buscar a Deus. E não foi porque o homem errou, não foi, irmãos. É porque o nosso coração está muito distante de Deus. E quando vem a provação, quando vem o tempo difícil, a gente quer abandonar, a gente quer deixar, a gente quer desistir. O nosso coração começa a reclamar, murmurar, culpar, transferir. E aí nós vamos ficando cada vez mais longe de Deus. E eu lembro que quando ela estava prestes a morrer, eu estava fora da igreja. O desejo dela é que eu voltasse para a igreja. E ela falava, ela estava isso o tempo todo da minha vida. Qual que é o valor que você tem da presença de Deus? Qual que é o valor que a presença de Deus tem para você? Quando deu meia-noite, antes Paulo e Silas foi pego, e ele foi jogado dentro de uma prisão. E quando eles chegaram lá, eles colocaram um carcereiro para ficar vigiando eles e os demais presos. Nenhum momento o coração de Silas e Paulo reclamaram com Deus. Sabe por que o coração deles não reclamaram de Deus? Porque eles só tinham uma voz. Essa voz era uma voz de adoração. Era uma voz que exaltava a Deus o tempo todo. Era uma voz que adorava a Deus o tempo todo. Era a mesma coisa que aconteceu com Daniel na cova dos leões. Daniel foi jogado na cova. Todo mundo falou: está morto. E a voz do céu é: vai terminar bem. Olha para você ver que coisa. A voz do céu é diferente da voz da terra. Todo mundo falou: ele está morto. Só que o céu falou: vai terminar tudo bem, suporta aí. Às vezes você não está vendo, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no teu coração o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu estou diante de um povo que ama a Deus. Eu estou diante de uma geração que ama a Deus. Então fique firme, permaneça firme, porque Ele vai terminar o que Ele começou na tua vida. Ele vai terminar, Ele vai terminar, Ele vai terminar. E ele permaneceu firme diante daquele fato. E ele declara: celebrarei a Ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos de júbilos, pois Tu és. O ambiente poderia ser de credulidade, mas a adoração gerou um ambiente de fé. Porque o coração grato desses homens foi gerando um ambiente de milagres para Deus. Como pode, do lado de fora ferido, todo mundo acusando, e o coração deles grato a Deus? Eu quero dizer uma coisa para você: chegou o momento de você ter um coração grato, um coração confiante e uma vida dependente. Um coração grato, um coração confiante e uma vida dependente. Porque toda pessoa que tem um coração grato pode estar passando a fase mais difícil, mas ele vai levantar a mão: a honra, a glória, a força e o poder ao Rei, e o louvor. Você vai levantar suas mãos
ao Rei, com fé. A força e o poder ao Rei. Quando você gera esse ambiente, vem uma voz do céu que fala assim: vai terminar tudo bem. Irmãos, imagina eles presos adorando a Deus. Não faz sentido, claro que faz. Aonde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Aonde está o teu coração? O seu coração está confiante aonde? Em quem? Ah, queridos, meia-noite significa algo que eu quero te ensinar. Meia-noite às vezes é o limite, é o cansaço, é a escuridão. Meia-noite é o momento da exaustão. Mas foi exatamente meia-noite, quando a força humana terminou, a voz da gratidão se elevou. Na meia-noite, aonde eles falaram assim: eu não tenho mais força, todo mundo dormindo, lamentando, eles levantaram uma voz e começaram a adorar a Deus. E meia-noite veio uma voz do céu. Todo mundo preocupado: o que é isso? Uma voz estremece o céu. Uma voz, um coração grato, uma vida dependente, movimenta o céu. Dois homens, o terremoto. Deus é capaz de parar tudo só para mudar a sua realidade. E pode ser da noite para o dia. Pode ser algo instantâneo. Pode ser algo do agora. Pastor, mas eu ainda não vejo, porque o processo ainda não terminou. Às vezes você pode estar ajoelhado caminhando, mas continue caminhando. Às vezes você pode estar na fase do choro. Pastor, não tem nem mais lágrima para cair mais. Ah, queridos, quando faltam as lágrimas, a voz diz por você. Uma coisa é fato: o olhar de Deus está atento para as nossas vidas. O olhar de Deus está focado em nós. O olhar de Deus está firmado em você. Por isso eu quero dizer algo para você: não pare porque está difícil, porque continue, porque vai terminar tudo bem, vai dar tudo certo. Pode continuar andando, pode continuar seguindo, pode continuar avançando, porque vai dar tudo certo. Às vezes o ano ainda não chegou no nível que você precisa. Não desobedeça a Deus, querido. A desobediência faz uma desordem, mas a sua perseverança e obediência te leva para o lugar de honra. Sara, nossa terra de três corações, Deus quer levar vocês para o lugar de honra. Deus quer levar você para o lugar de honra. Deus quer pegar a situação difícil e falar: chegou o tempo da dupla honra, chegou o tempo da graça, chegou o tempo do refrigério, chegou o tempo da promessa se cumprir na tua vida, em nome de Jesus. Chegou o tempo da promessa. A força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor. E antes que Deus, Ele gosta de pegar casos inusitados, né? Tem uma mulher que ela só tinha uma farinha e um azeite. Aí Deus chega na casa, o profeta chega na casa daquela mulher. Primeiro que Deus prometeu para ele um banquete. Quando ele chega na casa da mulher, falou: vai na casa dela que ela vai te alimentar. Bom, é um banquete. Todo mundo quer receber o profeta com banquete. Chega lá, ela tem o quê? Uma farinha e um azeite. E um pouquinho. Era um pouquinho que ela ia comer e ia morrer. Pouquinho. Aí ele pega aquele pouquinho, ele vira para ela e fala assim: mulher, faz para mim primeiro. Primeiro você faz para mim, depois você faz para você.
Irmãos, aquele momento, ela com toda a fé do coração, ela entra para dentro, prepara o melhor para o profeta e traz. Porque toda pessoa grata, ela não olha a condição, ela olha quem está por trás da situação. O olhar dela nunca foi para a falta, sempre foi para o provedor. Porque toda pessoa que enxerga a falta, ela vive debaixo da falta. Toda pessoa que enxerga o problema, fica vivenciando o problema. Toda pessoa que vive escassez, ela fica vivendo a escassez. Mas toda pessoa que tem um coração grato, ela vive milagre todo dia da vida dela. Toda pessoa que tem um coração dependente, ela vive a provisão e o zelo de Deus todo dia da vida dele. E isso foi a vida dessa mulher. Porque quando o profeta chegou, ele só liberou uma palavra: vai terminar tudo bem. O azeite da farinha, a farinha nunca mais vai faltar, até a volta do nosso Jesus. Querido, eu tenho uma palavra, pode aplaudir o nosso Deus. Se for para Deus, pode aplaudir. Eu tenho uma palavra para você. Não vai faltar, você não vai precisar reter, e Deus vai continuar provendo e te honrando. Porque toda pessoa que crê, ela só vira para o céu e fala assim: eu recebo e creio. Porque a maneira que você olha é a maneira que você vive. E Deus sempre vai procurar o que está dentro do nosso coração. É impressionante. Qual que é a resposta que você vai dar para o céu? Deus quer hoje transformar um momento difícil em testemunho. Se até aqui você chegou numa fase muito difícil, hoje vem uma mudança de ciclo na tua vida. Hoje Deus está fazendo assim, vira a página. E lá está escrito assim: eis que faço nova. Que título bonito, né? Ele escreveu com a própria mão: eis que faço nova todas as coisas. Irmãos, a sua vida é para ser o testemunho da glória de Deus. Deus, Ele gerou você para que você possa ser testemunho da glória dEle. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Simplesmente adorar. Pastor, o que eu tenho que fazer? Simplesmente glorificar. Pastor, o que eu preciso? Levantar as minhas mãos todo dia e falar: estou rendido, estou entregue. Todas as pessoas que suportaram a trajetória, terminou bem, terminou muito bem. Eu quero hoje que você saia daqui com uma convicção no seu coração: vai terminar tudo bem. Até o diagnóstico que você teve vai terminar tudo bem. Pastor, e a porta que fechou? Vai terminar tudo bem. Fechou uma porta porque veio uma provisão, porque veio uma promoção. Fala para o seu irmão: se Deus não fecha uma porta para você ficar no mesmo lugar. Fala: se Deus permite a porta se fechar para poder te honrar. Que coisa maravilhosa. Deus permite a doença, porque Ele não cura, para Ele poder sarar e você ser testemunho da glória dEle. Pastor, mas eu estou muito ansioso, eu não paro de roer a unha. Deixa eu te ensinar uma coisa de coração. A sua mão não foi feita para controlar, as suas mãos foram feitas para entregar. A sua mão entrega e o seu coração adora. A mão não é para controlar, a mão é para entregar, e o coração rendido é para adorar, porque Ele está no controle de todas as coisas. É Ele. Pastor, falta cliente na minha empresa. Jesus, a honra, a glória, a força.
Teve um discípulo que me ligou essa semana e falou assim: pastor, tá tudo ruim. Só que um dia atrás ele falou que estava tudo bom. Interessante. Aí eu falei para ele assim: não reclame daquilo que Deus te deu. O início não é o fim. O início do dia não é o fim do dia. Adore a Deus. No fim do dia, ele falou para mim: deu tudo certo. Aí eu lembrei ele: nunca esqueça da onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. O processo não vai destruir, porque o nosso Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele só precisa completar o que Ele vai fazer na tua vida. Sara a nossa terra, vamos viver a promessa de Deus. Sara a nossa terra, vamos viver os sonhos de Deus. Sara a nossa terra, vamos viver a honra de Deus. A sua família, a sua casa, os seus negócios, seus projetos, seu ministério. Chegou a hora de viver a honra de Deus. 2026 ainda vai ser o melhor ano da tua vida. Ainda vai ser o melhor ano da sua vida. Creia nisso, receba isso. Vai ser a melhor ano da sua vida. Pastor, mas começou muito mal. Mas vai ser dupla honra. Vai ser dupla honra até que seja o ano perfeito. Aleluia! Oh! Ele vai brilhar, brilhar, brilhar até que seja o dia perfeito. Fica de pé. Oh!